Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de março de 2012, sábado. O verbete é de número 2233, tem 5 páginas, 44 logias e 9 máximos. O tema é vitalidade somática. A especialidade é a homeostaticologia. Quem redigiu o verbete aqui e se dedicou muito tempo fazendo pesquisa foi o professor Gils, que está muito bem acompanhado aí e espera qualquer coisa de vocês. Definição. A vitalidade somática é o ato ou efeito de aconsim, homem ou mulher, promover o vigor físico e bioenergético através do equilíbrio dinâmico da saúde orgânica, objetivando a eficácia psicofisiológica na consecução da programação existencial, ou PROEX. O holopensene da paraprofilaxia. O autodomínio do soma, otimizando a homeostasia geral. Os benefícios do soma sadio, os cuidados com o corpo, a manutenção da saúde emocional e mental refletindo no soma, a escolha das atividades físicas, a necessidade dos exercícios físicos, as variações das atividades físicas periódicas, a dedicação ao exercício físico gradativo até o alcance de 30 a 60 minutos, 3 a 5 vezes semanais. Eu li apenas uma parte da fatologia. O ectoplasma potencializado pela saúde somática, a harmonização das energias conscienciais. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da manutenção, onde tem o exercício físico, excelente tratamento para o cérebro e, consequentemente, para a manutenção da vitalidade somática. Exemplificado, então ele dá 5 benefícios listados na ordem alfabética. Agora, depois tem o tópico da taxologia, onde é demonstrado 14 exemplos de atividades físicas aeróbicas, motrizes e cerebelares, adequadas para o revigoramento do soma. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoidentificação somática, check-up somático, máquina consciencial, saúde física e soma. Frase enfática. A manutenção da vitalidade somática exige autorresponsabilidade quanto às atividades físicas regulares, técnicas e contínuas, possibilitando a consim atingir a homeostase holossomática. Você realiza a manutenção da vitalidade somática com técnica? Faz exercícios aeróbicos com frequência? Os resultados são satisfatórios? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia tem 9 fontes e a webgrafia tem 1 fonte. Agora, a mega análise aqui do João Paulo conosco. São 20 itens. Vigor, equilíbrio, bem-estar, saúde, exercício, esporte, auto-organização, check-up, homeostaticologia, psicofisiologia, energossomatologia, somatologia, intrafisicologia, harmoniologia, autoconscienciometrologia, profilaxiologia, lucidopenseridade, atividade, estabilidade, longevidade. Aqui está até bom, porque longevidade está no fim. Começa com equilíbrio e acaba na longevidade. Agora, o verbete de hoje é instantaneologia. A gente chama atenção para ver os processos da instantaneologia, para a gente começar a entender e praticar a autotaqueritmologia, que a gente está falando aí no verbete. Agora, ó, eu quero falar para os teletertulianos, uma mensagem para eles. Eu vou tornar a falar isso daqui 1 hora, por aí, meia hora. Devido aos problemas com o servidor de internet, solicitamos que o envio das perguntas seja feito para tertúlias
2012, quer dizer 2012, @gmail.com. tertulias2012@gmail.com. Isso é que é. As perguntas têm que ser mandadas para aí, que há um problema com o servidor da internet. Isso é da equipe do tertuliário que está pedindo. Eu, daqui uma hora mais ou menos, eu vou tornar a falar. Porque aquele para-tertuliano, o teletertuliano, que não aparece na hora certa, né? Vem depois. Eu não estou dizendo que eles são retardatários, mas sei lá. Né? Agora, gente, eu entrego para vocês, então, o professor Gilson, pode aí. Aqui na fatologia, a quinta linha tem o consumo de alimentos funcionais nutracêuticos. Então, os alimentos, eles têm, em essência, a função de nos alimentar. Agora, os nutricionais, que fazem a função realmente no nosso organismo, eles necessitam de algo mais, tá? Para exercer a nossa função. E aí você tem, em todos os aspectos, uma relação muito importante para identificar cada um desses elementos que nutrem realmente. E aí, dividindo as categorias, 3 aspectos você pode considerar: as proteínas, que são os aminoácidos, os carboidratos e os ácidos graxos, e a água, as vitaminas e sais minerais. Só que o ideal é você ficar atento aos ácidos graxos, porque os carboidratos, a gente tem uma ideia de que também seja na faixa de 33%, mas os ácidos graxos, esses que são os açúcares, as gorduras, e essas gorduras também têm que ser analisadas, porque você não pode comer qualquer gordura, ela tem uma relação benéfica se em pequenas proporções utilizar a manteiga, o abacate, o azeite extra virgem. Então esse equilíbrio dos 3 é que vai nutrir realmente. Quando você tem a água e as vitaminas e sais minerais, você tem as frutas e os legumes dentro do contexto de nutrir realmente. Já os outros alimentos, eles te alimentam, mas como, por exemplo, o trigo, que não é o integral, ele te alimenta, mas não te nutre. O carboidrato sempre precisa, né? Pelo que eu também junto. Aí você falou mais ou menos uns 30%. Aí. 33% essa relação entre proteínas, carboidratos, água e sais minerais. Tá ok. Agora na polinomiologia, página 37, esse primeiro polinômio aí, né? A composição corporal definida pelo polinômio endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, perimetria, dobras cutâneas. Aí é a relação que o Wendel faz para caracterizar o nosso somatotipo, ou a somatotipia. Cada pessoa tem um biotipo normal do seu corpo. Então, ele caracteriza, ele dividiu esses estudos em 5.000 pessoas e dividiu para cada pessoa um biotipo. E aí, cada pessoa tem um pouco de magreza, um pouco de obesidade e um pouco de taxa muscular. Então, esses 3 é que vai fazer o biotipo adequado para identificar por onde a pessoa vai caminhar na atividade física. Agora, por que ele fala, se dobra as cutâneas, fala assim, adiposidade, muscularidade, a mesomorfia é muscularidade. Isso, perfeito. Ectomorfia é magreza. Isso. E aí, para cada item, o Wendel caracterizou o item de 1 a 7. Então, ele vai tirar suas dobras cutâneas e vai identificar entre 1 e 7 qual o percentual que o seu corpo define para aquele item. Porque na academia eles pegam essas dobras cutâneas com um aparelhinho, né? Sim, eles usam os aparelhos para identificar com precisão o percentual. É que normalmente as pessoas que estão praticando, elas não observam a somatotipia, mas o profissional ele vai caracterizar você dentro do seu biotipo para prescrever os exercícios que você vai utilizar.
quando a gente faz aquele acompanhamento de academia, eles têm que ver todas essas... Sim, e o ideal é que esse acompanhamento seja pelo menos trimestral, para ver a sua performance durante o período em que você iniciou e o período em que você se encontra. Ok, agora a última coisa, na página 38, você tem a manutenção, o item 2, contentamento. Esse contentamento aí, foi a melhor forma que a gente encontrou no último momento. Então, seria ativação do sistema de recompensa com a ação da prolactina, de efeito calmante e endorfinas, reduzindo a dor e aumentando o prazer pela vida. Então, veja, quando o sistema está em consonância com a ação dos hormônios, equilibra de tal forma que você sente uma satisfação. Isso para aquele que já está praticando atividade física. Quem está iniciando ainda não tem essa percepção. O ideal é que se passem 12 semanas fazendo regularmente, para aproximadamente no final das 12 semanas você começar a sentir esse prazer de voltar a repetir a atividade. E aí é a continuidade infinita. Sempre você vai ter essa sensação de prazer. Tá, ok, obrigado. Hein? Bem, Eu queria que você comentasse, por favor, a ação das energias sobre essa questão, porque a gente vê que há pessoas muito bem cuidadas, com uma alimentação perfeita, fazem todos os exercícios corretos, estão absolutamente dentro do padrão da saúde vendido hoje. No entanto, elas são intoxicadas, assediadas, com uma pele carregada. A gente nota que não só isso seria o objetivo principal. Existe um elemento, um fator que é externo a tudo isso e que ele parece determinar a qualidade da saúde e da homeostasia. Você pode comentar isso, por favor? Então, essa homeostasia energética, a gente não pode precisar que todo aquele que está com o corpo equilibrado com as atividades físicas vai conseguir. Propõe-se que aquele que tem o soma em domínio, ele tem mais facilidade, porque o holochakra dele vai expandir naturalmente, pela exposição, pelo movimento, o corpo dele teoricamente está equilibrado. E aí, se a pensionização dele coincide com esse entendimento do corpo, e ele percebe e conhece o estado vibracional, ele utiliza com facilidade a movimentação básica. E aí ele amplia esse universo para facilitar o domínio das energias. Você vê que até na sua citação aqui, a mensana incorpore sano, a mente vem primeiro. Quer dizer, o que a gente pensa é mais importante do que o que come e dos exercícios que faz. E as pessoas invertem essa ordem, achando que se comer só alface, ou só comer uma comida super leve, fizer um monte de exercício, que ela vai ficar fantástica e ela continua sediada do mesmo jeito. Então, essa condição, eu acho interessante a gente remarcar, né, relevar isso em função do fator energético e do fator pensanidade que comanda tudo. E é muito importante essa colocação em virtude dos desassins. Então, o desassim começa pela assim. Então, se assimilou, tem que desassimilar. Então, o processo energético ele vai caminhar a vida inteira nesse domínio. Você domina o corpo, mas não domina as energias. Mas à medida que você vai dominando o corpo, você tem muito mais possibilidades de ampliar o processo energético. Gilson, aqui, oi. Página 38, pode falar do item 3, melhoria? O item 3 da melhoria é a fala moderna e a mais modesta e importante que a neurocientista colocou. Essa melhoria, ela é nova diante tanto da neurociência quanto da medicina. Tá? Os outros itens, a medicina já colocou assim com tranquilidade e todos os esportistas e a área médica desportiva já fala sobre isso. Mas esse item 3, que é a melhoria aqui, seria a estimulação do surgimento de novos neurônios e a melhoria da memória produzidos pelo BNDF, que é o número de neurônios adicionados a cada dia pode duplicar com a manutenção da prática de exercícios regulares. Então,
Nesse caso, o fígado também entra nessa revolução com o processo energético de mudanças, transferências de energia. E aí o que acontece? Quando esse estímulo desse BDNF atua, ele também está junto com outro hormônio do crescimento. Ele vai levar a um aumento dos neurônios, mas ela tem uma prescrição que é a regularidade. Essa regularidade vai aumentar realmente os neurônios, mas não necessariamente. Que tipos de exercícios? Qualquer um? Qualquer um, desde que esteja dentro de um parâmetro. Você não pode estar nem aquém, nem além, tá? Então, o esporte, os esforços em demasia, eles estão aquém. E aquele sedentarismo, que é o mínimo necessário, ele também não provoca essa mudança. Então, tem que ser os exercícios aeróbicos, dentro da premissa aqui da tecnologia, entre 60% e 75%, que vai proporcionar esse aumento gradativo, podendo até dobrar. Então, essa é a fala nova da neurociência. Mas começou com uns outros autores em 2002. E em 2004, 2007, é que a neurociência acabou publicando através da Suzana Herculano. Professor Valdo, aqui no ar. Tudo bem. Aqui em cima, mais em cima aqui, ó, no ar, Adélio. Quanto à instantaneologia, professor, né? Ali na clarividenciologia, o senhor comenta que a autotaquirritmia está entre os aspectos mais difíceis da clarividência para serem conquistados pela consciência pré-serenona. O senhor coloca o seu exemplo no dia a dia aqui na tertúlia, né? Então, o senhor poderia fazer essa análise mais profunda da autotaquirritmia versus ansiosismo? Como é que seria essa diferença exatamente? O problema todo é o seguinte: toda vez que você faz alguma coisa com maior velocidade, mais rapidamente, a tendência é a psicomotricidade tomar conta do mental soma. Então, esse equilíbrio é muito difícil. Nisso aí, há contato com o seu verbete hoje. Correto. Então, é o processo entre o cerebelo e o cérebro propriamente dito, os dois hemisférios cerebrais, grande, quer dizer, os lobos frontais, etc. Tal. Então, na questão parapsíquica, isso também é muito importante. Então, o que a gente nota é o seguinte: primeiro você tem que conquistar algum nível maior de parapsiquismo dentro da clarividência. Agora, só com o tempo é que aquilo se desenvolve de uma maneira mais eficaz, mais rápida, com certa eficiência. Então, uma coisa mais, abrangente. Agora, o processo todo é o seguinte: nós caminhamos para fazer tudo rápido. A velocidade faz parte da evolução cada vez mais nas nossas vidas. Tudo vai ser feito com muita rapidez. Agora veja, extrafisicamente nós já somos assim. Agora aqui, se uma pessoa ficar só nessa rapidez, isso afeta o processo da psicomotricidade. Ela pode ficar ansiosa. Então, por exemplo, o que é a hiperatividade? Até um certo ponto é o desvio dessa velocidade. Ansiedade, ela gera, de certa forma, assédio também, né? Porque se a pessoa fica ansiosa, ela tem mais facilidade para entender. E outra coisa, o ansiosismo cria precipitação. Essa precipitação traz a desorganização. A autodisciplina vai para o espaço, ela não funciona. Então, o problema mais sério nosso, veja bem, é você ter clarividência, parapsiquismo, em alta velocidade, sem tremer. Por isso que eu vim falando no processo aqui do sistema neurovegetativo. Sem tremer e com eficácia. Quer dizer, aí juntou tudo, a fome com a vontade de comer e até a sede foi assistida. Agora veja, é justamente isso que os evoluciólogos já começam a ter bem definido de modo regular. É assim que caminha para a serenologia.
Porque essa é a base da serenologia, né? Sereno, agora, porém... no dicionário, eu estou tentando colocar tudo sobre isso, mas as nuances. Então, eu estou bancando vocês aí da arte musical. Sabe como é que é? Nós, né? É, vocês. Tá. Quer dizer, você. Nós. O caso todo é o seguinte, na arte musical existe aquilo. Você faz aquele prompt, ou a prompt da situação, que é um arranjo com variações do mesmo tema. Eu estou fazendo justamente isso do ponto de vista intelectual. É um processo de um arranjo intelectual com variações sobre o mesmo tema. Entendeu? Visando o quê? Pegar essas nuances, igual esse caso que nós estamos falando aqui hoje da instantaneidade. Porque... Agora, é muito interessante você ver o dia que você pode estar mais calmo intimamente, é o dia melhor para você agir com rapidez fora de você. Agora, isso aparentemente é um absurdo, que a maioria pensa, isso é um paradoxo, isso é contraditório, isso é impossível, e não é. Falta, porque Então a gente tem que começar a bater nessa tecla, para a turma começar a pensar nisso, então você vê, admitir. há uma confusão de entendimento aí conceitual de que a serenidade é aquela pasmaceira, aquele lago plácido. No entanto, há pessoas com síndrome de dispersão consciencial aguda, completamente tranquilas. Eles acham que não que uma produzem. pessoa igual eu é uma pessoa gelada, veio diretamente da Sibéria. Essa pessoa, segundo a opinião pública, é o seguinte, não tem coração. Pessoas Entendeu? sem coração. Isso é a besteira. É aquele negócio que eu fui ver isso com a monja. A hora que eu entro no bico universo dela, dentro daquela condição, eu vi que ela ali sentia tudo que o povo sente e entendia aquilo tudo simultaneamente. Então, essa frieza dá ataque ritmia eficaz. Valdo, então é uma dinâmica, é uma desenvoltura sem agitação. Sem agitação. Não tem agitação, agora, tem desenvoltura, tem dinâmica. Primeiro é o neurovegetativo, é o cerebelo, é o sistema nervoso periférico, não tem jeito. É isso aqui. Se a pessoa, enquanto estiver assim, não resolve. Porque esse processo sistema nervoso secundário afeta o primário, quer dizer, o central, sistema nervoso central. Aquilo afeta os lobos centrais, aqui, ó, os frontais, a coisa mais séria aí do negócio, pega tudo. Então, o que eu vejo é o seguinte, é falar nisso, fazer o povo pensar, mostrar exemplo, fazer a assimilação da situação através de, vamos dizer, cotejos, contrastes, o povo começar a pensar mais. É a velocidade calma. É uma Agora, coisa absolutamente isso contrastante. é simplesmente impressionante. O dia que vocês começarem a sentir que você está super calma dentro de você, e você é capaz de fazer as coisas com muito mais eficácia e rapidez, aí você já está começando a entrar na ataque ritmia. Valdo, qual que é o papel do que o Gilson pôs aí no verbete da prolactina? Como que a prolactina age? O que ela faz na pessoa? Olha, o processo todo aí, tem homens, por exemplo, que às vezes tem processo hormonal e ele aumenta os peitinhos, né? Sim, a prolactina é feminina, naturalmente, é um processo mais feminino. Mas agora veja, mas de modo geral é um processo mais assim de criação, né? Há uma tendência criativa. Eu penso que a prolactina, ela ajuda as pessoas nisso. Entendi. Entendeu? Há processo criativo para ajudar, para criar, para fazer, para alimentar o cosmos. Alguma coisa assim. Tem a ver com pele, qualidade da Não, pele, tem que ver da com tez. tudo, tem que ver com a vida. O processo todo eu acho que é por aí. Professor Valdo, O que você queria? só complementando então, a gente pode dizer que nessa busca pela autotaquirritmia, é importante, em primeiro lugar, a questão do parapsiquismo e do controle energético, né? E também entender essa instantaneidade, de certa forma. Uma coisa boa é a seguinte, uma boa questão que você pode fazer para começar. A MBE, a mobilização básica da energia. A sua é vagarosa, câmara lenta, ela é
de tartaruga ou ela é de guará? Ela é rápida, ela anda depressa, ela é lépida, qual a velocidade que ela tem? Começa a examinar uma coisa com outra. Então veja qual é a velocidade da MBE na sua vida. A maioria aqui já sabe o que é MBE, já sabe mexer com isso. Então, por aí, pode-se começar a ter. Então, por exemplo, você instala o estado vibracional assim, ou tem que fazer uma força danada, careta, mexer, como é que é? Essa é a mobilização básica de energia. Tem que começar a pensar por aí. Agora, ó, eu faço essas coisas há mais de meio século. Eu estava na puberdade, já sabia mexer com isso rápido. Agora, outra coisa. Quando eu comecei a estudar isso, eu não gostava de mostrar nada para os outros e gostava mais de ouvir do que de falar. Então, eu dou a mesma indicação para vocês. Quando vocês começarem a fazer isso, comece a prestar bastante atenção em você, esquece os outros, para ver as sensações e o desenvolvimento de todos os seus estímulos e incentivos dentro de você. Que aí tem sensações, tem os estímulos, tem o processo, entende, do impulso nervoso, neuronial. Isso é inevitável. Então, por exemplo, para qualquer desenvolvimento parapsíquico, segundo a minha hipótese, todo mundo entra em certa tensão. Essa tensão, ela entra nos músculos. Isso cria contração muscular. Então, por exemplo, ó, se aumentar aqui o meu processo de energia, fazer isso, ó, é inevitável. De dentro de mim sai, eu vejo direitinho que a base do crânio pega o meu cérebro, pega por fora assim, ó, do cérebro, vem tudo a energia, aquilo canaliza e eu direciono para onde eu quero. Agora eu sinto isso o tempo todo. Outra coisa, isso cria problema no sistema nervoso, mexe nos pares cranianos, mexe no tímpano. Então eu vejo, tem um barulho dentro da cabeça. Isso é inevitável. Ó, eu estou aqui, então eu faço isso. A mesma, lá dentro de mim, mexeu toda a energia. Eu acho que isso aí não tem jeito, não, isso tem que ser assim. Então, é uma espécie assim que você dá voz à sua vontade. Se vocês começarem a entender isso, tudo fica mais fácil. Quer dizer, é voz para a volição. Então, você coloca a voz, quer dizer, você põe o som na sua vontade. Agora, por exemplo, essa energia que você manda, é como se fosse a vontade que você está exteriorizando. Se começar a pensar assim, fica tudo mais fácil. Foi isso que eu fiz para me aprender essas coisas quando era rapazinho. Então, essa seria a instantaneidade energética dentro da autotaquirritmia, então. É por aí, ela começa por aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu acho muito difícil, como o negócio é de velocidade, e ela pega quase sempre o processo psicomotriz, você desenvolver a taquirritmia sem mexer primeiro com a energia. Primeiro tem que mexer com a energia, não tem outro jeito. Eu acho difícil chegar lá. Porque tem lógica, não tem? Tá, porque você começa a trabalhar com energia, aumenta o processo parapsíquico e você consegue daí gerenciar as duas questões, né? Ok. Valdo, você Agora, falou... gente, eu vou pegar aqui para falar mais uma vez mensagem, só um minuto. Mensagem para os teletertulianos. Devido aos problemas com o servidor de internet, solicitamos que o envio das perguntas seja feito para tertulias2012@gmail.com. tertulias2012@gmail.com. Nós ainda não recebemos nenhuma questão aqui hoje, por causa disso. Valdo, você falou um outro paradoxo aí que eu achei muito interessante, que quando a gente quer aumentar o processo assistencial, você fala, esqueça você, só pensa nos outros. Mas para adquirir essa instantaneidade, para dominar isso tudo, esqueça os outros, só pense em você. É o contrário. Então isso também é um paradoxo muito sério. Tudo precisa de ser, é a vida, o que é que você está fazendo. Agora, a base, ó, não adianta nada a pessoa entrar na taquirritmia e ficar só nela. Tem que fazer interassistencialidade, não tem outra saída.
É o jeito. Valdo. Agora, por exemplo, hoje eu estava falando com a Mabel sobre esse assunto nosso aqui. Eu acho que vocês deviam começar a estudar, principalmente aqueles que frequentam muito aqui o tertuliário. Vê, por exemplo, aqui, a gente aqui, principalmente no CAEC, no discernimento, o óleo pensene que nós temos atualmente. Esse óleo pensene é muito criativo. Ele dá muita ideia nova para a pessoa. Então, por exemplo, seria bom aqueles que não fazem laboratório há muito tempo, fazer de vez em quando, para ver como é que está a atualização do seu desenvolvimento. O laboratório permite isso. Hoje eu noto que o ambiente nosso, por exemplo, do CAEC, é o maior que eu já vi na minha vida em matéria de óleo pensene para fazer assistência mental somática. É o maior. Professor? No início eu vi que estava muito forte lá no LO5, depois passou para o LOTEC. Agora hoje não, hoje eu vejo que aqui de todo lado está assim, inclusive aqui no tertuliário. Então vocês devidem tirar partido disso. É uma saída para a pessoa ter o taquipsiquismo. Você está entendendo, Adélio? Taquipsiquismo, que é uma parte mental somática da taquirritmia. Então, por exemplo, aqueles que são um pouco brade, ou que são muito normo, andando, quase parando, parando, quase andando. Então, esse seria bom estudar o processo do taquipsiquismo aqui, aproveitar. Então, fazer uma série de exercícios sobre isso. Procurar, por exemplo, falar e expor mais depressa do que aquilo que a pessoa está acostumada. Isso vai ajudar o taquipsiquismo. Valdo, e aproveitar o óleo pensene. Valdo, a questão da monja, se podia aprofundar, porque se sentiu também a taquirritmia dela, um monte de coisa, né? Que sim, você ela, sentiu. Tudo dela é rápido. Entende ali? Mas isso dela sentir os outros, ela não se perturba, ela sente não, tudo dos outra outros. Outra coisa, ela às vezes ela modera a situação para que a pessoa entenda. Porque se ela fizer depressa demais, ela atropela o processo e ninguém entende nada. Então, até na questão da inspiração dela, de ideia, ela faz isso. Então, ela põe no slow motion. Vai bem lentamente, bem devagar, no take it easy. Sabe como é que é? Ela puxa o freio. Mas você entrou em acoplamento com ela, você chegou a sentir o que ela sente também? E o que pois é. Aí é que eu vi, por exemplo, ela é serenona, está sabendo de tudo, mas ela sente aquilo que a gente chama o vulcão das sensações, dos instintos, da força, o processo da humanidade, essa parte básica também, sente tudo isso e vê o que é que o povo sofre com essas coisas. Ela é impressionante nisso. Agora, deve ser assim que nós vamos chegar, né? Nós todos vamos ficar desse jeito. Pouco a pouco. O serenão, ele tende a ter acoplamento com, vamos dizer, com a humanidade. A tendência é a seguinte, nós todos vamos sair cada vez mais da inércia. A inércia não existe. E a propósito, a rigor, não existe inércia. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um monte de átomos que estão funcionando sem parar o tempo todo. Você sabe, isso não está parado, está assim, ó. Como é que é isso? Não existe inércia a rigor mesmo. Agora, na consciência, isso é pior. Se a matéria é assim, pensa bem a gente, como é que fica? Se um duplo energético de um objeto, que é uma natureza morta, ele está funcionando, sendo que aqui não tem inteligência, nem aquela inteligência, nem aquela energia é diretamente dele. É dele, mas não foi criada por ele. Agora, veja, se o objeto tem isso, que dirá a gente? Por aí é que a gente vê. Então, por exemplo, nós olhamos para a pessoa, eu vejo a aura dela, a parapsicosfera, e vejo que está movimentando, mas está com muita tranquilidade. Então eu olho se aquilo tem equilíbrio ou não. Se está muita tranquilidade, morrendo é uma coisa. Se está com muita tranquilidade, mas uniforme, é outra coisa. Agora, por exemplo, eu olho para uma pessoa e a aura dela está agitada, um monte de coisa, não quer dizer que ela esteja bem, não. Vamos abrir o olho com calma. Que a pessoa, às vezes, uma coisa dela fala, não, é muita energia, está um turbilhão,
da pessoa. Isso não quer dizer que ela esteja bem, ou seja evoluída, ou esteja com saúde, nada disso. Professor Valdo, um dos itens que a gente deve ter atenção é trabalhar em perturbabilidade, né? Porque aí facilita... Não, são aqueles itens, os 15 que eu já falei aqui muitas vezes, vocês sabem, que tem aí em vários verbetes já que a gente já falou. É o processo de equilibriologia, harmoniologia, a anticonflitividade, o processo de a incorruptibilidade, a cosmoeticidade. São 15 itens. Nós temos que começar a pensar nisso sem parar, para essa vida e para pelo menos umas 10 vidas próximas. Mas como... Até a gente dominar isso. Mas como a Porque gente... eu não acho que numa vida só a gente consegue isso tudo como veterano ou como uma pessoa profissional, não. Ainda vai ser amador ainda na próxima vida. Mas quais são os passos assim mais certos para chegar em perturbabilidade? Primeira coisa é a autorreflexão. Por isso que é que eu criei a técnica da autorreflexão das 5 horas. Essa técnica, nós temos que falar nela sem parar aqui o ano inteiro, para ver. Eu estava com vontade um dia, que eu vou falar uma coisa bem séria, a gente então ficar lá na porta e falar assim, você já fez a autorreflexão de 5 horas? Não fez, então você não entra. Só para dar um tabefe nas pessoas. Agora, veja, tem que ser só um dia, porque no outro dia que eu for falar, todo mundo já vai chegar e falar que fez. Então, seria a autorreflexão e o que mais? A autorreflexão, a partir disso, a pessoa vai ver aonde dói. Qual é o trafar dela que não permite que ela tenha agilização, que ela tenha uma rapidez maior, de maneira prolífica, profícua e, vamos dizer, edificante, construtiva, com a velocidade dela. Então, ela tem que sair disso e fazer as coisas rápidas, sem se perturbar. Agora, veja, o povo às vezes fica danado a vida comigo, né? Porque eu vivo falando essas coisas, são muitos anos. Então, assim, não, mas ele de vez em quando está todo alterado. Eles não sabem que isso é histrionismo, que eu tenho que usar adrenalina para fazer isso, mas veja, a adrenalina não está alterando, eu não tenho taquicardia, não tem nada dessa bobagem. Você está entendendo o que quer dizer? A minha pressão não sobe por causa disso, não tem nada que ver, estou aí. Agora, o povo não examina as coisas. Por exemplo, eu posso ficar aqui agitado para defender uma ideia, aí durante meia hora. Em seguida eu fico tranquilo como se não tivesse nada. Daí a pouco eu preciso falar de novo, eu estou aparentemente com agitação enorme. E depois eu volto. Isso aí o povo não examina. A pessoa geralmente ela é agitada, aquilo é o normal dela. Agora aquela outra que é na pasmaceira, não, ela é um vegetal, ela é assim mesmo, tá? Quase comatosa. Isso é outra, não interessa. Então, nós temos que examinar essas duas coisas e como é que a pessoa chega ali. Professor. Agora, a reflexão ajuda muito. E você localizar pela autoconscienciometria quais são os trafares que impedem, que estão travando essa condição também é importante. Professor, no B. No B. Eu queria voltar naquela história do holopensene que a gente tem aqui. Quais vocês acham que seriam os nossos erros do não aproveitamento adequado desse holopensene? Eu penso que a pessoa fica muito envolvida com as coisas do dia a dia e ela não leva o mental soma em consideração. Sabe pensar, mental soma, ideia nova, ideia original, o que é que ela tem que pensar nisso? Então, por exemplo, fazer os verbetes ajuda demais a pessoa nisso, que ela vai pensar mais. Então, o que eu desejaria era falar para você o seguinte, aumente o percentual de horas que você se dedica ao mental soma quando você estiver no CAE. Isso vai ajudar você. Aí, no caso, então, a pessoa também tem que vir mais para cá, né, professor? Não, o ideal, se já pudesse, vem, né? se Já puder. é muita gente que está aqui o tempo todo. Todo dia nós temos aqui, no mínimo, que eu encontro 50 pessoas, no mínimo. O ano inteiro.
Eu já fiz essa estatística. É só você olhar quantos vêm aqui que você vai ver. Agora, eu que vivo aqui, a gente saindo toda hora, você encontra com gente, o povo que está aí, a turma que chega, o processo da gente fica lá na recepção também, antes você encontra com um monte de gente. 50 pessoas é o mínimo. Às vezes, eu cumprimento aqui 100 pessoas num dia só. Depende da hora. Se eu ando um pouco, pronto, é um monte de gente que eu encontro. Então, isso aí é sério. Essa turma está aí. Você pode tirar vantagem disso. Agora, o óleo pensando todo aqui está muito forte nisso. Esse é o motivo que eu estou fazendo esse jardim. Você não fica pensando que eu estou vidrado, apaixonado pela arte, do paisagismo, da jardinagem. Não é bem isso. Eu quero também fazer isso para o povo ver o processo da natureza e o ambiente que nós estamos, para a pessoa dar um impacto. O jardinzinho, daquele jeito lá, Renquen, de qualquer maneira, já está começando a dar impacto. Tem gente que vai lá, tira a fotografia, vê os detalhes. Agora, nós estamos começando a pôr isso para atingir as várias camadas e as faixas etárias. Então, tem coisa de criança, coisa de adolescente, coisa de gente madura, gente artística, vários tipos nós queremos colocar. Agora, eu pedi para a turma, já a Marlene vai funcionar aí com o povo, para colocar pedrinha branca também nesse traçado todo nosso daqui ao lado, de casa até aqui. Colocar no chão umas faixas brancas, que a faixa branca chama mais atenção, com as pedrinhas brancas. Isso aqui é a minha técnica, eu já usei isso fora e o negócio deu certo, eu sei que isso funciona. Então vamos ver aí com o tempo. Agora, com isso, nós estamos o quê? Predispondo o Olo Pensene à assistência da Rose Garden com a turma toda na natureza. As energias elas vão poder atuar muito mais intensamente, de modo direto, na gente, com isso. Porque nós vamos ficar mais predispostos à recepção. Vocês estão entendendo, né? A questão. Porque, por exemplo, eu não vou pular tigre na boca aberta, ou um dragão chinês, não. Nem também nós vamos colocar lá unha de gato, entende? Aquela planta, não. Vamos pôr as coisas mais ou menos suaves. Pode ser até que uma ou outra tenha até alguma veneninho. Por exemplo, lá tem umas que as mulheres gostam muito que tem veneno. Aquelas, você sabe, tem algumas delas. Mas não é assim. Então, essas nós não vamos colocar tudo uma coisa plácida, para a pessoa pensar, harmônica, entende? Que crie equilíbrio. O problema todo é esse. Se vocês tiverem ideia e ver por aí algum lugar que tem, vocês me falam o endereço. Eu quero endereço. Isso é igualzinho que o negócio. O povo chega para mim e fala assim, Valdo, eu vou para o Rio. Ou o outro chega, eu vou para São Paulo. O que você quer de lá? Aí eu viro e falo assim, olha, você olha os filmes que tem por lá que sejam bons. Não compra o filme, não. Anota o título e traz para mim. Eu quero ver o que é. Isso tudo me ajuda muito. Então, a mesma coisa eu estou fazendo aqui. Se vocês verem um lugar aí que tem a flor bonita, vaso interessante, ou uma estátua bacana, que vale a pena, que melhora o mental soma da pessoa, vocês me falam, me dê o endereço. Que nós já fomos a muito lugar, eu, o Pedro e a Cris. Mas, nossa, a maioria você não acha nada, muita coisa. É muito pobre. Agora, tem gente que viu que nós estamos interessados, vai fazer importação do material. Vamos ver, né? Pode ser que com o tempo vai melhorar. Professor Valdo, sim. Aqui, a técnica das 5 horas, considerando que o tempo ele é muito pessoal, assim, quando se está utilizando uma técnica, né? Por que o senhor colocou 5 horas? 5 horas é para não haver dúvida, porque atinge todo tipo de temperamento. Com 5 horas a pessoa ou esborracha ou fica danada na vida. Ela dá um jeito. 5 horas liquida com tudo. Outra coisa, nós não temos nenhum laboratório que tenha 5 horas. É só esse. O máximo que tem um laboratório nosso de cada estágio é de 3 horas e meia. Esse aí tem 5. Agora, com 5 horas, a pessoa decide muita coisa. 5 horas você faz um verbete folgado. Na sua cabeça.
na sua cabeça. Você faz. Você começar a pensar. Gente, a maioria de vocês não dá valor para a sua autopensanidade. Por exemplo, eu sei e eu tenho prova disso. Qual é a prova que eu tenho? É aquele curso, aquela prova da imagística. Isso mostra que as pessoas não dão valor para o que pensam. Então, esse processo das 5 horas faz com que a pessoa dê mais valor. Nós temos que dar mais valor na elaboração do pensamento. Então, por exemplo, se você chegar às 5 horas e você pensar, por exemplo, vamos arranjar aí uma expressão qualquer, roteiro. Eu pego um de vocês e falo assim, você vai agora fazer reflexão durante 5 horas sobre roteiro. Isso é a prova da imagística intelectual. Então, roteiro. O que a pessoa vai ver? Uma das coisas que ela vai chegar inevitavelmente é o seguinte: qual tem sido o roteiro da minha vida? Ele está correto ou está errado? Isso já mudou. Já vai pegar a vida toda da pessoa só com uma palavra. Mas o que a pessoa tem? Ela tem que começar a pensar nisso. Roteiro. Roteiro quer dizer, tem uma rota, há um itinerário, há um caminho. Para onde vai isso? Onde que eu estou? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Quer dizer, olha só, você tira aí a filosofia, você tem ciência, você tem reflexão, tem tudo muito sério nessa reflexão. Então, você está entendendo, né? O que eu quero dizer? Eu peguei uma palavra, mas peguem outras, tem um monte delas, e vale a pena a pessoa pensar. Muito obrigada. Tá? Agora, gente, para você agora, viu, chefe? Fatologia, página 36, final da 2ª linha. Poderia comentar a manutenção da saúde emocional e mental refletindo no soma? Essa saúde, ela amplia de acordo com a sua manifestação, tá? A medicina coloca sempre que os exercícios físicos vão dar uma estabilização tanto no humor, quanto na depressão, quanto na ansiedade. Então, esse é o princípio básico de que você necessita de harmoniar, pelo menos, seu equilíbrio emocional. E o básico que a medicina informa são esses dados. Então, você não pode fugir disso. Os exercícios vão ajudar a você a equilibrar os hormônios para dar a sua rotina, manter o cérebro intacto ali com relação ao domínio do corpo pelas as suas atitudes. Em Sinergismologia, página 37, comente a fisiologia do exercício embasando o sinergismo, adaptação muscular, neurogênese, plasticidade cerebral. Então, olha só. Primeiro você analisa a adaptação muscular. Então, quando você faz o exercício, o seu músculo ele vai se adaptar de acordo com o esforço que você faz. E aí, em essência, você vai ampliando toda a sua rede neuronal. Quando você amplia a sua rede neuronal, você aumenta a quantidade de neurônios novos. É o que a neurocientista tem colocado atualmente com essa prática regular. E aí, se você não consegue, ou tem algum déficit nesses dois aspectos, a própria plasticidade cerebral vai colocar uma amplitude com as mudanças neurológicas capazes de modificar esses movimentos repetitivos, que é a plasticidade do cérebro. Em Binomiologia, página 37, 3ª linha, poderia expandir a interferência do binômio assim, desassim, na vitalidade somática? De maneiras alguma você consegue ter um corpo equilibrado, ter um domínio do seu processo corporal, se você não deixa de desassimilar aquelas energias do convívio do dia a dia. Quem convive com o público, não tem como, ele vai assimilar as energias. Então, ele tem que fazer o estado vibracional, contendo a desassimilização
depois que ele assimila, para poder limpar o seu organismo e deixar as energias fluírem naturalmente. Professor, faz 2 semanas que comecei o CIP. Na primeira semana tive taquicardia, dor de cabeça, dores musculares e muita irritação. Na segunda aula passei muito mal, mas aguentei firme até o fim. O processo estabilizou, mas algo me intriga. Tudo me faz crer que meu amparador mudou. Existe alguma relação entre o CIP e a mudança de amparador? Não. Vamos entender, você está usando a palavra errada. O nome é guia cego. Você, a hora que estava irritado no CIP, mostra que você tinha guia cego anterior, que era um assediador. Agora, é lógico que mudou a hora que a coisa começa a mudar, por quê? Você entrou no desassédio do amparador. Então, você trocou o assédio, que era um guia cego, para o desassédio que o amparador fez. Estamos entendidos? Está comigo? Não é assim que o Datena fala? Está comigo? Silvana, aqui no ar, na página 37, interaciologia. Você pode falar um pouco dessa interação apoptose e reciclagem existencial? Então, nós temos aí a apoptose como sendo uma morte programada das células através da renovação. Então, em síntese, é aquela folha que cai no outono e vai nascer uma folha nova. Então, essa é a representação da apoptose. Quando você faz a reciclagem existencial, eu acho que o processo conjumina nessa sequência. Você tem uma amplitude através da mudança natural, porque você saiu de um patamar para o outro. Então, assim acontece na fisiologia da apoptose. Oi. Gilson, aqui em cima no ar. Tudo bem. Página 36, na 6ª linha de cima para baixo, bem no meio. Fala desses riscos ergonômicos que você ressaltou na fatologia, por favor. 6ª linha de cima para baixo? Isso, fatologia. 6ª linha, né? Qual item? Riscos ergonômicos. Então, os riscos ergonômicos, eles acontecem naturalmente com o trabalhador ou com a pessoa que está desempenhando uma função em qualquer lugar. Então, eles vão acontecer diante de qualquer circunstância que você não esteja atento. Por exemplo, se você teve uma noite de sono difícil, quando você vai atuar no seu trabalho, você vai evitar subir escada, vai evitar, por exemplo, flexionar e torcer, fletir e torcer o tronco, para que você não tenha um déficit nessa sua função. Se você precisa de ter atenção maior, então o sono já vai prejudicar nessa função. Então, esses riscos vão sempre acontecer quando há uma falha do corpo em relação à atenção ou até de um órgão do corpo que esteja dificultando você na atitude. Então é do agente modificador, é da pessoa, não é do ambiente. Também prestar atenção os problemas ambientais, ou é tipo cadeira, que cadeira sentar? Tudo isso. Tudo isso. Para você ter uma ideia, a exemplo, nós temos a ginástica laboral. Então, a ginástica laboral, ela é doada à empresa gratuitamente pelo empresário para prever essas possibilidades de riscos que o funcionário vai ter dentro da instituição. Então, o empresário paga, ele vai ganhar isso depois de 2 anos, e de imediato quem ganha é o funcionário, que acaba privilegiado pelos movimentos, que são 15 minutos só, mas ele vai acabar sentindo essa possibilidade de melhorar a atuação. E aí, futuramente, ele, puxa vida, eu estou bem melhor, não preciso mais ir ao médico, acho que eu vou fazer uma atividade fora. E aí ele começa até a fazer atividade física. Tá ok, muito obrigado, parabéns pelo verbete. Gilson, eu visitei algumas fábricas por um determinado período, estou no eu vou comentar e depois eu vou perguntar, se você permitir. Tudo bem. E o pessoal da Valita, ele estava falando, então, que o nível de consciência corporal era fundamental
no desempenho daquelas atividades dos operários na fábrica. E que o nível de acidentes é muito menor também quando a pessoa faz esse tipo de ginástica laboral, né? Achei muito bonita também a sua explicação sobre a apoptose, né? Muito obrigado. Fiquei muito feliz assim, em ver a referência. Exato, só por causa do ciclo de vida mesmo, porque eu vivo do ciclo da vida, né? Eu falo disso o tempo inteiro, seja no nível da graduação ou no nível técnico, e meu trabalho é de ciclo de vida. Então, eu achei poético e elucidativo ao mesmo tempo. Página 37, interaciologia, o segundo item, interação, interocepção, parapsiquismo. Você podia explicar e aprofundar? Então, essa interaciologia, ela tem assim uma forte concepção. Vamos observar. Quando o seu corpo ele está atuando em qualquer circunstância, seu organismo vai recebendo as mensagens. Cada órgão vai dando as informações para o cérebro do que está acontecendo. Então, oxigênio, sal, sais minerais, vitaminas, todas essas informações o sangue vai absorvendo. Os músculos também recebem essa informação. Aí entra finalmente o coração, e todos os órgãos passam através das veias e os impulsos nervosos, chegando até o cérebro, todos esses dados. E aí, essa relação mais importante é o que a gente tem de fora para dentro, que é o parapsiquismo. Ele vai chegar, não no cérebro, mas no paracérebro. Essa relação que a gente tem com o cérebro, recebendo as informações. Me desculpa, não sei se eu consegui entender. A interocepção. Apesar de você ter descrito vários órgãos mandando informação para o cérebro, será que você podia mais um pouquinho? É que dá a informação ao corpo de tudo que acontece em termos de informações neurológicas e fisiológicas. Então, precisou de oxigênio. Esse oxigênio que está entrando está sendo a todo segundo informado para o cérebro quanto de oxigênio que entrou. Os batimentos cardíacos mais importantes, eles também são informados. Eu estou dormindo, então não precisa de bater muito forte. Eu estou fazendo exercício, os batimentos cardíacos aumentaram. Então, o cérebro recebe essa informação instantaneamente. É natural. O cérebro vai captando todas essas informações. Então, a interocepção é os dados que chegam até o cérebro simultaneamente. Gilson. Diga lá. Lucia, aqui, por gentileza, na página 37, eu tenho duas perguntas. Quer dizer, eu vou fazer um pedido de você explanar melhor a técnica do banho atlético e depois, na antagonismologia, o antagonismo, depressão, vigor físico. E aí, para complementar, talvez, não sei, você que decide, num exercício ou num exercício mesmo que eu fiz com você na piscina, eu acho que eu vivenciei essa interação que você acabou de explicar. Você se lembra? Lembro, sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou deixar primeiro para o banho energético aqui para o Valdes. Me ajuda, Valdes? Tá bom. Banho atlético. O pessoal gosta. Não, mas aí a turma já está sabendo que eu tenho falado muito nisso, sabe? Agora, o banho atlético que eu falo é aquela pessoa que já faz o banho fazendo massagem em si mesma e fazendo exercício físico. Então, isso muda de figura. Até para a pessoa se secar com a toalha, ela faz exercício. Entende? Agora, com isso, a pessoa faz muito exercício. Às vezes, ela pode sair do banho e ela continua transpirando. Só com o banho. Agora, eu faço geralmente isso depois de andar na esteira aeróbica. A esteira aeróbica, se você anda convenientemente, em 5 minutos ela faz você transpirar. E outra coisa, eu sigo rigorosamente aquele caso. Se, de modo geral, a temperatura está na base de 30, eu não ando na esteira. Tem que ser menos de 30 graus Celsius.
De modo geral, para todo mundo. Se tiver com 35 graus, ninguém deve fazer exercício físico. Isso é uma regra lá dos americanos. Há muitos anos que eu estudei isso. E eles têm razão, porque isso aí pode dar infarto na pessoa, dá uma opção de coisa. Devido ao processo do calor, que aumenta a pressão. Então, para a gente, por exemplo, na minha idade, terceira, quarta idade, ou se tem algum problema, é mais ou menos 30 graus. Para o povo, de modo geral, inclusive jovens, é 35 graus Celsius. Não deve parar tudo, não deve fazer exercício mais, correr, nada disso, isso é bobagem. Então, eu sigo essa condição aí. Agora, isso junto com o banho atlético, melhora muito. Outra coisa, eu há muitos anos já falava na questão do chuveiro com energia. Então, você pode usar isso. O ar-condicionado com a energia consciencial, tudo você pode mexer. Então, eu vivo trabalhando com isso o tempo todo. Agora, eu tenho facilidade, porque comigo tudo já ficou automático. Entendeu como é que é? Eu não tenho dificuldade para fazer nada disso. Por exemplo, se entra qualquer coisa e eu vou mexer no estado vibracional e tem uma pedra no caminho, é porque tem alguma coisa. Eu vejo na hora, em qualquer lugar, em qualquer posição que eu esteja, fazendo o que for, eu percebo isso. Por quê? No meu normal é isso aqui, ó. Pronto, tudo limpo, não tem nada. Está tudo devassado. Eu não tenho tropeço, não há uma pedra no caminho, não há nada. Entendeu? Agora, isso tem que ser o tempo todo. Agora, é lógico, quando eu comecei a fazer isso, eu acordava, por exemplo, e olhava a minha energia. Eu ia dormir e olhava as minhas energias. O tempo todo eu olhava, em todas as circunstâncias. Eu mudava de holopensene, de ambiente, atmosfera de vida, eu checava as minhas energias. Hoje eu não preciso nada disso. Eu sou assim naturalmente. Entendeu? Agora, com isso, você pode pensar melhor, com mais equilíbrio, há mais harmonia íntima. Outra coisa, eu não entro no conflito dos outros, eu entro no conflito para ajudar, mas eu não fico lá. Você não pode fazer uma assistência aos outros que você se transforma daí a pouco em vitimização com aquilo. Você se vitimiza, mais um. Em vez de você ser assistente, você se transforma em assistido. Entendeu? Então, esse processo aí, de colocar tudo junto, é muito importante. Tudo junto. Então, Luci, sim. Vamos pensar de baixo agora. O que a Luci queria saber é com relação à interação no processo de energias em relação à água. Então, ela fez uma técnica comigo, eu apliquei o Atsu. O Atsu é uma técnica de movimentação dentro d'água em que a pessoa relaxa, solta o corpo e o profissional vai movimentando o corpo, fazendo a massagem da água com o soma. E isso, com a consecução de toques e trocando de partes, vai mobilizando essas energias. Então, tanto a água faz a massagem quanto a mão do profissional. Isso facilita a abertura dos vórtices energéticos. Então, essa interação nesse processo é como se fez um EV em intensidade, como se fez uma atividade física com intensidade. Normalmente você tem, após uma sessão, um resultado fantástico de imediato, porque você desbloqueia rapidamente os vórtices da pessoa sem que ela tenha nenhuma reação. É como se também se fizesse uma acupuntura. Então botou várias agulhas em vários vórtices, a pessoa sai lá totalmente relaxada. Então, essa interação é natural no processo energético. Conta aí para nós, qual é a sua profissão? Eu sou professor de educação física. A terapia é um êxtase. Pois é. E naquela... Tem que explicar para saber porque que ele sabe das coisas. Então, e naquela ocasião, eu me lembro muito bem que assim que o exercício começou a ser realizado, eu me descoincidi com muita tranquilidade e realmente houve assim uma espécie de volta ao passado, porque eu me lembro, não sei, né, se você continuou a utilizar a massagem, mas eu estava fora do corpo. Sim, essas informações eu tenho
mais ou menos de 400 pessoas que dão informações diferenciadas. Eu continuei realmente, e às vezes a pessoa não percebe. Às vezes ela sai, fica deslocada e não percebe que a técnica é continuada. Então, o processo da água, o amparo, a massagem, faz com que a pessoa, além de se coincidir, ela não vê o que está acontecendo. Exatamente. Agora, antagonismologia, por gentileza. O antagonismo, depressão e vigor físico. Então, você admite que a depressão é um antagonismo de um vigor fixo? Sim. Então, o processo é do sedentarismo da pessoa que está em depressão. Então, é totalmente oposto. Quando a pessoa começa a fazer atividade física, vem logo o quê? Um bem-estar, uma sensação de perfeição, de harmonia, e aí está o vigor físico. Então, mas eu não estou entendendo assim. Tá o vigor e a depressão, logo são antagônicos. Estão associados. Eles são antagônicos. Ah, tá. Estou entendendo agora. O senhor acha que as tinturas tonalizantes hienas para atingir cabelo, renas, né, aquele negócio, podem causar danos à saúde? Se a resposta for sim, qual seria a outra alternativa, já que é difícil se livrar da vaidade? É ir para a baratosfera direto, não é isso? Ou permanece como está, né? Mas essas tintas, elas vão mexer realmente de alguma forma. Uns mais, outros menos. Existe o processo da pele. O povo não pensa. A pele, certas substâncias que você colocar em cima dela, é igual dar uma injeção na veia. O organismo absorve aquilo e cria problema. A turma não entende isso. A mesma coisa os processos de glândula, esse processo de transpirante. Isso é uma loucura. Então, isso aí a gente tem que pensar muito. Agora, por exemplo, eles já viram também que esse negócio de emendar os cabelos está fazendo um mal danado para as pessoas. Aquele negócio de... Mega hair. A chapinha. Está fazendo um mal danado esse alongamento. Está saindo nos jornais agora, nas revistas, todos os técnicos estão mostrando isso aí. O negócio pode matar. Agora, para o verbetógrafo. Por que é recomendado que pelo menos 30 minutos de exercício diário? Quais são os efeitos de fazer menos do que isso? Quais são as suas recomendações quando a suplementação polivitamínica para quem tem 46 anos de idade? Você recomenda o uso do pedrômetro, medidor de número de passos dado, para quem pratica exercício aeróbico diário, das caminhadas? Qual é a quantidade diária recomendada? Então, veja, partindo do princípio, esses 30 a 60 minutos, 3 vezes a 5 vezes por semana, é o básico para quem já tem uma percepção, está trabalhando qualidade de vida. Tá? É para manter a forma, senão ele fica fora de forma. É para você manter a forma. Quando você reduz, você, dependendo das suas características, você pode não estar atendendo às necessidades básicas. Por isso que o frequencímetro vai te dar os batimentos mínimos entre 60 e 75, para você manter dentro do padrão de qualidade de vida. Então, quanto mais você fazer os exercícios dentro dessa faixa, mais você atinge a qualidade de vida. Esse é o objetivo. Agora, por exemplo, a pessoa, dependendo da idade, 46, se ele pegar uma esteira aeróbica aí dessa boa, se ele colocar certa velocidade, ele não precisa fazer meia hora, em 15 minutos ele resolve o problema dele, porque ele vai transpirar e colocar a língua de fora. Aí depende do que é aquele gradua. Tem informações na China, uma pesquisa de 400 mil voluntários que acompanhou de 2008 a 2010, e os pesquisadores informaram que 15 minutos que essas pessoas fizeram atividade física foram suficientes para melhorar a qualidade de vida deles. Então, 15 minutos. É o que eu estou falando. Agora, o caso do pedrômetro, o pedômetro. O pedômetro você também tem outro exemplo, o frequencímetro, tá? Você controla os seus batimentos, você tem
um que você coloca no peito, acompanha, e o relógio você mantém essa frequência. Então, todos dois funcionam muito bem. Aliás, tem outros sistemas Isso aí também. parece um fio dental, é bom você explicar para o povo. Você coloca no peito, você prende aqui. Então, olha só. Você adequa ao peito, circula, essa parte fica fixada à base do coração, e o relógio é um relógio comum que vai receber as informações dos seus batimentos cardíacos. Aí você tem aqui o ritmo, você faz o ritmo de acordo com a intensidade e do seu esforço. Os polivitamínicos, na sua idade, assim como acima de 30 anos, hoje já não se observam essa faixa etária. O que se tem hoje nas pesquisas é que todos necessitam de algum polivitamínico. E o ideal é fazer o uso com o profissional. Então, a ortomolecular veio para ficar, a medicina está aí para orientar esses dados. Então, cada um vai ter a sua quantidade necessária de acordo com o esforço. Eu tomo polivitamina desde os 30 anos. Eu comecei mais tarde, eu só tenho 15 anos que eu faço. Então, de maneiras que você já está mais adiantado. Agora, eu estudei isso fora do Brasil, com calma, naquela ocasião. Então, cheguei à conclusão que era importante. Mas você tem que selecionar muito o que você toma. Né? E os polivitamínicos aqui no Brasil ainda não vêm de boa qualidade. Não. Então, o meu Os médico, por exemplo... genéricos são frágeis, são fracos. E o preço também é alto. Os que vêm de fora dos laboratórios lá são bem melhores. Os remédios estão muito altos no Brasil. Agora, outra coisa, ele está perguntando qual a quantidade diária recomendada. Eu acho que aqui é das caminhadas. Essa área aí, você pode andar num tempo de 30 minutos, conseguir num trote ou numa corrida, num tempo ideal de 5.000 metros. Dependendo de você, você pode, com o passo acelerado, você pode fazer a marcha atlética. Você consegue a mesma distância nesse mesmo tempo. Não precisa dar o trote nem a corrida. Simplesmente a marcha atlética faz com que você consiga essa distância de 5 km. E aí o ideal é nas temperaturas adequadas, no tempo, em temperaturas mais próximas de 30 graus. Então você vai adequando. Gilson, na academia lá que você até já trabalhou, que eu não vou falar o nome, aquele bastãozinho que mede a frequência cardíaca, ele quebrou há meses, o pessoal ficou sem aquele bastão. Aquilo pode dar problema se alguém tiver um batimento maior. Né? Então, por isso que eu sugiro que você tenha o seu, né? Na dúvida, eu tenho o meu controla. Esse que você mostrou aí eu tenho, mas a maioria do pessoal não tem lá. Exato. E não é caro, ele é barato. Por isso que eu sugiro que cada um tenha o seu. Então, o frequencímetro ajuda muito. Então, depois de certa idade, você tem umas arritmias. Então, você entende esse processo através do frequencímetro. Isso é muito importante. Gilson.